Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje eu vou falar 10 pontos que você precisa saber a respeito de ENGIE. Você investe em ENGIE? Você pretende investir na ENGIE? E o que faz a ENGIE? A ENGIE é a segunda empresa do Brasil em valor de mercado do setor elétrico. Ela só perde para a Eletrobras. E o que a ENGIE tem? Ela tem um portfólio de investimentos em infraestrutura de energia. O que seria isso? São 60 usinas de capacidade instalada, de geração, né? Tem também geração solar distribuída. Ela tem uma trading que é bem representativa, né? Negociação de energia, quase 13% aí do valor nacional. Ela tem um gasoduto, algo meio raro aí entre as empresas listadas no segmento elétrico. Um gasoduto que não é pequeno, são 4.500 quilômetros de gasoduto lá no norte do Brasil. E 2.800 quilômetros de transmissão em implementação. A ENGIE não era um player relevante no mercado de transmissão, mas ela ganhou alguns leilões, está construindo, está entregando e vai cada vez mais ser um player aí relevante em transmissão também, bem como a Taesa, a Alupar, Transmissão Paulista e a Eletrobras, né? A Eletrobras é uma empresa muito forte aí no segmento de transmissão. E antes de eu ir para o próximo ponto, a gente preparou um relatório aqui de ENGIE para você. É um relatório que a gente disponibiliza para os nossos assinantes, tá bom? Só fazer o download, está aqui no link abaixo, só clicar. Segundo ponto é que a empresa tem apresentado um crescimento bastante interessante ao longo do tempo. Se você for ver aqui, ó, a gente está no site Status Invest, a gente consegue ver o histórico de lucro dela desde 2008 e a empresa nunca teve prejuízo. Crise de 2008, 2015, a crise do ano passado, aí de 2020, que foi bastante intensa, nenhum ano de prejuízo, inclusive a empresa opera com margens bastante robustas. E o mais interessante de tudo, crescimento. Inclusive, no ano de 2020, a empresa apresentou crescimento. Então, é uma empresa que você consegue aí unir rentabilidade com crescimento. Gosto disso. O terceiro ponto aqui não é somente crescimento de lucros, tá? É crescimento de dividendos. É uma das empresas que mais paga dividendo na bolsa. Ela oscila entre 50% a 100% de dividend yield. Eu acredito até que ela possa pagar mais próximo de 100% aí nos próximos anos. E, obviamente, isso significa mais dividendo no seu bolso. A empresa negocia ali por volta de 10 vezes o lucro. Se ela paga próximo de 100%, ela pode pagar quase 10% ao ano. Eu acredito que ela tende a pagar entre 8% a 10% ao ano já no ano de 2021 e 2022 também. E o quarto ponto aqui é os dividendos elevados, tá? Esse payout alto que eu falei anteriormente, ele se traduz em dividendos elevados. Eu estimo aí que a empresa possa pagar entre 8% a 10% de dividend yield, depende um pouco até da vontade da gestão de remunerar os seus acionistas. Historicamente ela tem remunerado próximo de 100%, tem uma chance aí de, nesse atual preço aqui que eu estou gravando hoje, no dia 16 de março, nesse preço aqui de hoje, pagar aí por volta de 10% de dividendo, tanto em 2021 como em 2022. É uma ação que paga bastante dividendo. O quinto ponto, eu acho que é uma coisa muito interessante, principalmente para você que está começando. Eu entendo que muitos investidores, eles estão se ambientando aí a renda variável, não estão tão acostumados a essa volatilidade. E eu recomendo para todo mundo que está começando o quê? Comece por ações menos voláteis. Depois você aumenta a volatilidade da sua carteira. Mas no começo, eu recomendo que você invista em empresas menos voláteis. E a ENGIE está sempre entre as empresas menos voláteis. Tá? Tem um conceito até que existe nas finanças, que é o de volatilidade, você consegue calcular. E a gente fez alguns estudos, tanto no ano de 2017, 18, 19, 20, e a ENGIE está sempre no quartil inferior de volatilidade. O que significa isso? Se a gente listar as principais empresas da bolsa, a ENGIE está sempre no quarto ali das empresas menos voláteis. O que isso significa? Geralmente, quando a bolsa cai, ela cai menos, e a mesma coisa quando a bolsa sobe, ela tende a subir menos. E por que isso é importante para quem está começando? Muita gente vem do ambiente de poupança, de renda fixa, etc. E quando você investe na renda variável, você pode perder 1, 2, 3%. Quem aqui? Vocês já investiram na época do Corona Crash? Já investia? Não? Bom, aquele tempo lá quem investia sofreu bastante volatilidade lá e alguns, infelizmente, aí não aguentam. Então, é importante que você invista em ativos menos voláteis. Isso significa que a ação da ENGIE não vai cair numa crise? Não, não significa isso. Significa apenas que, em média,
uma empresa com essas características tende a cair menos num momento como esse. O sexto ponto é que a ação negocia muito próximo aqui da mínima dos últimos meses. Se você for ver, né, lógico, ela alcançou uma mínima ali de uns 35,35 ali no dia 13 de maio do ano passado. A bolsa se recuperou, as ações dela se recuperaram, atingiram uma máxima de 46 ali no dia 12 de fevereiro desse ano e desde então, junto com várias outras empresas do setor elétrico, desabaram, caíram bastante aqui e eu acho que é uma boa oportunidade. Você consegue comprar hoje mais ou menos nos R$40, chegou a estar até um pouquinho mais baixo uns dias atrás, um dia que eu preparei esse roteiro aqui estava até mais baixo, estava na mínima aqui dos últimos 6 meses, deu uma recuperada, mas eu ainda acho que é um patamar muito interessante. A empresa não mudou praticamente nada no último mês e você consegue adquirir uma empresa por quase 10, 15% mais barato do que a máxima recente. Então, se a empresa não mudou nada e você consegue comprar ela mais barato, isso significa que você está comprando um múltiplo menor, isso significa que você está ganhando mais dividendos por real investido, o que é bom. O sétimo ponto é que a empresa tem uma das maiores margens do setor elétrico. As empresas de geração e transmissão geralmente têm até margens maiores que as de distribuição, mas essa empresa é também muito bem operada. A margem EBITDA, historicamente, é na casa dos 50%. Eu gosto muito de negócio que tem essas características que a Engie tem, de recorrência, ela está sempre vendendo, sempre faturando, as pessoas estão sempre consumindo energia elétrica. Você que está aí vendo o YouTube na sua casa, você está consumindo energia elétrica. Daí o cara vai falar, mas o meu celular está fora da tomada, não está consumindo. Pô, Zé, isso aí depois você precisa recarregar lá e vai estar gastando energia, né? Não dá de Zé Mané não aqui não. Mas a empresa ela é muito lucrativa, a margem de 50%, isso é muito bom porque significa que ela tem um colchão muito grande. Ela vai perder margem, mas não vai operar no prejuízo. Né? A empresa que tem margem baixa está mais perto do prejuízo e é o prejuízo que quebra a empresa, tá bom? Então, gosto de empresas com essas características, margens altas, recorrência e balanço forte. Que é o próximo assunto que eu vou falar, mas antes também vou falar do ROI. O ROI da empresa, historicamente, é acima de 20%, um dos melhores ROIs do setor elétrico. Talvez junto com a Equatorial ali são as duas empresas mais rentáveis historicamente em termos de ROI. Duas empresas muito bem operadas, tá? Engie e Equatorial, as minhas favoritas. Já indo para o próximo ponto que até antecipei um pouco aqui, é o balanço sólido. A empresa sempre teve um balanço muito bom, né? Antiga Tractebel, que depois virou Engie, historicamente sempre teve um balanço forte e tem uma dívida ali na casa de 2 vezes o EBITDA, oscila um pouquinho, entre 2 vezes e meia, mas é uma dívida muito tranquila, tá? Ainda mais para um segmento desse que tem recorrência e margens fortes, endividamento super tranquilo e tem algumas coisas entrando em operação, como são as linhas de transmissão, o que deve até reduzir talvez um pouquinho o endividamento ao longo do tempo, tá bom? Balanço forte, recorrência e margem alta, se a empresa tem esses 3, pode vir o que for que a empresa sobrevive, tá? O próximo ponto, até falei anteriormente, é um portfólio muito diversificado. Existem empresas menores do segmento de energia que acabam tendo um portfólio mais concentrado. Às vezes a empresa é muito focada em transmissão, às vezes a empresa tem poucos ativos de geração, às vezes a empresa tem 1 ou 2 distribuidoras e acaba tendo uma dependência muito grande até do clima, no caso de geração, às vezes da economia regional, no que se refere à transmissão. E quando você tem um portfólio mais diversificado, a tendência é que o negócio tenha uma receita e resultados mais estáveis. Então, a empresa tem um portfólio muito diversificado, a gente já falou anteriormente, e isso, em geral, reduz o risco da empresa. E para finalizar, nesse momento que eu estou gravando aqui no dia 16 de março de 2021, eu acho que o setor elétrico inteiro tá barato, tá? A Engie é uma das minhas favoritas, gosto bastante dela, para mim é a empresa mais bem operada, mas eu acho que o setor inteiro tá barato. Eletrobras, Alupar, Equatorial, Engie, Energias do Brasil, Neoenergia, eu tô quase comprando aí fundos ligados ao setor elétrico, porque eu estou achando que o setor elétrico como um todo está muito barato. Eu acho que quem gosta de dividendos deveria se expor ao setor elétrico. Lógico, cada empresa tem as suas características. No vídeo de hoje aqui a gente falou da Engie, é uma empresa muito bem operada, tem um múltiplo até um pouquinho mais alto do que outras empresas com risco maior, como a Eletrobras, mas é uma empresa
que tem o meu aval, gosto muito da ENGIE. E você? Qual a sua empresa favorita do setor elétrico? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários, tá bom?